A Deus, somente a Deus, seja o louvor. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, a mim aqui concedida, honrando nossos pastores, ao nosso pastor Alcides Fávaro, presidente desse ministério, da Comoexpo, Convenção dos Ministros Ortodoxos do Estado de São Paulo e outros, bem como o do IMPAR, Instituto Pastor Alfredo Reikdal de Assistência Social e Cultura. Também quero honrar nosso pastor setorial, de onde eu faço parte, pastor José Gomes, que se encontra em recuperação, que também foi acometido de Covid-19, mas já está se recuperando também, graças a Deus, ele com a sua esposa. Também quero fazer menção e honrar meu pastor local, que é o pastor José Graciliano, na congregação em Jardim Clímax, de onde me uno com os irmãos para honrar e louvar somente a Deus. Agradeço a oportunidade pelo carinho do pastor Manuel, bem como do pastor Rogério, que fizeram os contatos e também em conjunto trabalharam para tudo isso. Meus irmãos, quero compartilhar com todos a palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículos 15 ao versículo de número 18. Que Deus abençoe todos os pastores pelo dia da comemoração do Dia do Pastor. Daniel, capítulo 3, versículos 15 a 18. É sempre uma honra estar na igreja sede, não é? Agora, pois, passarei a ler. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém. O texto fala do grande Nabucodonosor, não é? Que domina diversas regiões aqui nesse período, e ele levou esses jovens cativos de Judá para a Babilônia. E ele teve um sonho no capítulo anterior, e a estátua foi interpretada ao sonho que a cabeça de ouro... Ô pastor Nilton, o senhor também está aí? Paz do Senhor. A cabeça de ouro significava o reino de Nabucodonosor, não é? E quando Nabucodonosor ouviu aquele sonho, logo percebeu que o seu reino passaria. E ele então tem a brilhante ideia de exigir, ordenar a construção de uma estátua totalmente de ouro. Acredito eu que a ideia é perpetuar o reino, não que ele queira eternizar-se, mas perpetuar o reino, até porque o seu nome significa isso, não é? A interpretação mais próxima da língua dele mesmo, Nebuchadnezzar tem a ideia de que Nebo
preserve a coroa. Então a ideia já é que aquele deus Nebo preserve a dinastia. E o Nabucodonosor quer que a dinastia continue através de seus filhos. Isso não é difícil de entender. Por exemplo, recentemente descobriram uma múmia de um natimorto de um faraó egípcio, não é? E recentemente outros foram encontrados, inclusive de um bebê anencéfalo foi encontrado recentemente. Então eles tinham essa preocupação na continuidade do reino, na perpetuação do nome, não é? E esse Nabucodonosor não é diferente, e ele quer perpetuar-se através da sua dinastia, através da sua família. Ele então exige a construção da estátua para que através da visualização os súditos aprendam que o reino dele não passará. Se no sonho a cabeça de ouro vai passar para um outro reino, ele perpetuará na imagem da mente das pessoas que o seu reino não passará. Porém, tem lá naquele reino jovens que foram postos sobre a província da própria Babilônia a pedido de Daniel. O próprio rei concedeu a esses jovens poder sobre a província, eles fazem parte do alto escalão ali. E existe um decreto para que se perpetue essa imagem, através do culto, da adoração. E existe um instrumento de comunicação, que são esses instrumentos aí, de certa forma, musicais. E esses instrumentos são uma espécie de comunicação rápida, não é? Em que se é ouvido a longa distância e todos entendem que aquele som deve haver uma postura, deve haver um engajar-se. E eles então estão dentro dessa perpetuação imagética através do som também, de decreto, de uma perpetuação de poder ou de uma imagem que deve ser ali perpetuada. E os jovens, ao ouvirem o som da trombeta, eles têm um outro som na mente. Porque lá de onde eles foram deportados, também haviam trombetas, haviam sinais de comunicação. Mas o povo desses jovens se cansou desses sons. Jeremias, o profeta, vai dizer algumas vezes que eles não queriam mais ouvir os sons das trombetas, e eles preferiam ir para o Egito a não mais ouvir o som das trombetas. Eles estavam cansados destes sinais, e cansados destes sinais, preferem ir ao Egito. Mas eles foram deportados e esses jovens estão na Babilônia justamente porque os seus pais, e eles são filhos da aristocracia, não é? Judaica, os seus pais eram idólatras, os seus pais se deram à idolatria, por isso estão cativos. E esses jovens então têm a decisão de romper com a idolatria de seus pais e não perpetuarem mais isso. Por isso que o som da trombeta está latente na mente e na alma deles, como as trombetas ouvidas em Judá, e eles a partir de agora não querem mais fazer parte de nenhum tipo de idolatria, pois a idolatria de seus pais os levaram para aquele exato lugar. E eles então escutam aquela trombeta e estão decididos que não se dobrarão à idolatria. Os invejosos percebem, porque eles estão nos cargos que aqueles invejosos gostariam de estar, não é? E eles então vão dizer isso ao rei, até porque eles foram postos pelo próprio rei, então não é simplesmente chegar e arrancar, não é? Ou ordenar que se ajoelhe, mas foram constituídos e autoridades constituídas devem ser respeitadas. E eles então, ao buscarem Nabucodonosor, fica indignado, irado, manda chamar os jovens, e ele ainda dá uma segunda chance. Eles vão tocar tudo de novo, eles tocando, vocês se ajoelham e adoram, reverenciem a estátua.
Quem são vocês para querer impedir a perpetuação da imagem da minha dinastia? E eles escutam ainda o Nabucodonosor dizer essa frase final do versículo 15, né? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa pergunta foi feita também por Faraó a Moisés em Êxodo, capítulo 3, versículo 2, se não me engano. Bem como também foi feita ao povo de Ezequias. Lembram? Rabsaque chega ao povo e ao mandado de Senaqueribe, ele diz isso ao povo: quem é o Deus que livrará vocês das mãos do poder da Síria? Vejam todas as nações por onde a Síria tem passado, todas têm se rendido, nenhuma divindade pôde livrar do poder do rei da Síria. Não venham com essa história, não acreditem, não deem crédito a Ezequias, que esse Deus de vocês, muito pelo contrário, foi esse mesmo Deus que nos enviou aqui. Vocês acham que nós teríamos vindo se não fosse a mando desse Deus? Não é? Ainda mente. E aí naquele texto, em Isaías 36, diz que os jovens, ou aqueles homens, melhor dizendo, não lhe responderam. Quando Rabsaque pergunta quem é o Deus que nos livrará, ou não acreditem, não pensem que ele livrará vocês, diz que eles não responderam. Não foi porque não tinham respostas, não responderam porque foram instruídos pelo rei a não responderem. Um século antes destes três jovens aqui, no ano 605, ou seja, um século depois, os três jovens estão diante de Nabucodonosor, e o Nabucodonosor está de novo dizendo: quem vos poderá livrar? Que divindade fará isso? E aqui eu venho para um conselho prático já. No momento do caos, do perigo iminente, da morte próxima, sempre seremos convidados a termos respostas prontas. Quem fará? O que Deus te livrará agora? De onde virá livramento? Quem te socorrerá nesse momento? Respostas prontas nos são exigidas o tempo inteiro, principalmente no momento do caos. E os jovens, ao ouvirem essa pergunta de Nabucodonosor, eles imediatamente respondem: nós não temos necessidade de te responder acerca deste negócio. Ou seja, nós não servimos a um Deus que deixa de ser servido quando nós não temos respostas. E nós não precisamos te responder com relação a serviço e a livramento, porque para o Nabucodonosor Deus está relacionado com poder e livramento. Poder e livramento, como para muitas religiões, para também aqui para o Ocidente, e infelizmente para alguns protestantes até, a divindade está relacionada, atrelada com poder e livramento. Mas esses jovens respondem ao Nabucodonosor dizendo: olha, nós não precisamos te responder a esse respeito. Nós precisamos também estar prontos a não sair respondendo as perguntas que nos vêm do meio do caos, do meio daquilo que nós não conhecemos, do perigo que está perto. Nós precisamos estar prontos a entender que devemos nos silenciar aí. É possível silenciar no meio do caos. Dia 29 de março, mais ou menos, N.T. Wright, um teólogo, se preocupou com essa questão do Covid, e ele disse que, ele citou T.S. Eliot, que é um poeta que fez um poema em 1940, sobre a necessidade de esperar sem esperança. E lá ele dizia que o racionalismo sempre exige respostas, né? E alguns cristãos têm o racionalismo cristão e também querem ter respostas para tudo. E dizia ele então que nós não podemos ceder à tentação de querer responder a tudo, não é?
Naquele contexto de N.T. Wright e também de T.S. Eliot, a ideia é silenciar. O esperar sem esperança é não criar muita expectativa na mente, que eu não acho certo. Porque o que ele diz aqui no versículo seguinte, respondendo Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Ele está dizendo, olha, para você o conceito de divindade está relacionado e atrelado a poder e livramento, mas fique sabendo que nós não temos a nossa divindade assim. O nosso Deus não é um Deus que está atrelado a poder e livramento. O Deus que nós servimos é o Deus da nossa história, e nós só existimos porque Ele é o nosso Deus. Nós não servimos a Ele pelos livramentos que Ele pode ou não nos dar, muito pelo contrário, foi Ele quem nos trouxe para cá, pela rebelião dos nossos pais. Então fique sabendo, ó rei, que nós não servimos a Deus pelos livramentos que Ele pode dar ou não. O nosso Deus não é esse tipo de divindade que é servido quando dá livramento ou impede vírus ou morte chegar à nossa gente. Nosso Deus é um Deus que está conosco quando nós não sabíamos quem Ele era. Portanto, a adoração a Ele não está relacionada aos livramentos que Ele pode nos dar ou não. Nosso Deus não está atrelado aos livramentos. Ele nos tem livrado, nós temos inúmeras histórias, poderiam dizer eles, né? Nós temos inúmeras histórias sobre os livramentos desse Deus que Ele nos tem dado. Mas esse Deus que nós servimos, não é servido só pelos livramentos que Ele nos dá. Portanto, fique sabendo que esse teu império de ameaça, de decretos, de sons, de imposição, de perpetuação imagética, não nos condiz nada. Nós não estamos atrelados a nenhum reino semelhante a esse que você quer perpetuar. O nosso Deus é um Deus que pode nos livrar, se Ele quiser. E Ele é adorado quando é livrado. Ele é servido quando livra. Porém, fique sabendo também, ó rei, que Ele também é Deus, quando Ele não faz aquilo que nós esperávamos que Ele fizesse. Ele não deixa de ser Deus, Ele continua sendo Deus, sem nenhuma imposição, sem nenhum som, sem nenhum instrumento, sem nenhum decreto. Ele continua sendo Deus, e o nosso serviço a Ele está ligado a quem Ele é, e não ao que Ele faz. Você, Nabucodonosor, não pode fazer qualquer coisa semelhante a Ele, você não pode ter as pessoas aqui contigo semelhante a isso, mas o nosso Deus não é como você. Nós continuaremos servindo somente pelo que Ele é, independente dos livramentos que Ele pode dar ou não. Dentro então dessa perspectiva, nada mais temos a dizer senão, irmãos, que nós devemos servir a Deus por quem Ele é. Fugirmos das necessidades de respostas prontas, até mesmo do racionalismo cristão, de querer ter resposta para tudo, não é? Nós temos na Escritura Sagrada livramentos que o Senhor pode dar, mas nós também devemos saber nos silenciar e aprender com o Senhor em silêncio. Não apenas num esperar sem esperança, não é? Porque tem um outro francês que disse que só no inferno existe esperança ou esperar sem esperança. Não vou lembrar o nome aqui, eu anotei, não vai dar tempo. Só no inferno existe isso. Nós estamos ligados com o Senhor pela esperança. A grande esperança da igreja é a ressurreição. A grande mensagem do cristianismo para o mundo é que existe continuidade. A única religião, se é que nós podemos dizer assim, que tem resposta para a humanidade numa cosmovisão,
é que nós temos esperança através daquilo que o Pai fez com o Filho. E a esperança é da mesma maneira como Deus o Pai ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele ressuscitará os vossos corpos mortais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus, irmãos, continue nos dando fé, certeza e esperança, para que nós esperemos com paciência no Senhor, que pode dar livramento se o quiser, mas não deixará de ser Deus se não o fizer. Deus seja louvado sempre. Amém.